Após Abraão se negar a ir com Miguel, pois o dia de sua morte havia chegado, o Altíssimo proclamou: chamai a morte. Miguel prontamente chamou. Ao ouvir, a morte, temerosa e trêmula, cedeu ao grande terror. Diante do Eterno, ela se prostrou, trêmula, gemendo e arrepiando-se, aguardando a ordem divina. O Deus invisível instruiu a morte: aproxima-te, nome amargo do mundo, oculta tua ferocidade, encobre tua corrupção, despe-te da amargura e revela tua beleza, toda a tua glória. Desce a Abraão, toma-o e traze-o a mim. Contudo, não o atemorizes, traze-o com palavras suaves, pois ele é meu amigo. A morte, após ouvir tais palavras, deixou a presença do Altíssimo, vestiu-se em esplendor radiante e manifestou-se como o sol. Mais bela do que os filhos dos homens, assumindo a forma de um arcanjo, com a face resplandecente como o fogo, ela dirigiu-se a Abraão. O justo Abraão, sentado sob as árvores de Mamre, aguardava a chegada do arcanjo Miguel. Percebendo um suave aroma e avistando um raio de luz, Abraão virou-se para ver a morte aproximando-se em gloriosa beleza. Pensando tratar-se do príncipe de Deus, Abraão levantou-se para recebê-la. A morte saudou-o, dizendo: regozija-te, Abraão, alma justa, verdadeiro amigo do Deus Altíssimo e companheiro dos santos anjos. Sentando-se ao lado de Abraão, a morte saudou-o novamente. Abraão, surpreso, convidou-a para partilhar de comida e bebida, mas a morte recusou, revelando que sua visita era para levar a alma de Abraão. Ao resistir, Abraão questionou a morte sobre sua verdadeira natureza e a razão de sua aparição ao invés de terrível. A morte, revelando sua ferocidade, mostrou a Abraão várias faces horríveis e formas assustadoras, explicando que cada uma representava uma causa de morte. No entanto, a morte afirmou que sua aparência suave ao encontrar Abraão era resultado da justiça e hospitalidade do patriarca. Abraão, desejando entender mais, pediu a morte para revelar toda a sua ferocidade e corrupção. Ao fazê-lo, a morte apresentou diferentes aspectos aterrorizantes, representando as várias maneiras pelas quais a morte se manifesta no mundo. Abraão, ao testemunhar tamanha ferocidade, sentiu-se desfalecer espiritualmente, e ao fazer isso 7.000 servos de Abraão morreram, porém Abraão e sua família não morreram, pois o Senhor era com eles. Incomodado com a morte prematura de seus servos, Abraão orou ao Senhor para ressuscitá-los. Em resposta à sua súplica, e os servos foram trazidos de volta à vida. Abraão deu glória a Deus por esse milagre. Mais tarde, Abraão implorou à morte que revelasse o propósito de suas mudanças e formas. A morte explicou que cada face e manifestação representavam diferentes causas de morte no mundo, dependendo da justiça ou pecaminosidade das pessoas envolvidas. Se ela fosse buscar um justo, ela fazia da justiça do justo a sua coroa. Porém, se ela fosse buscar um pecador, fazia de seu pecado uma forma feroz de vir buscá-lo, ao ponto dos pecadores desmaiarem de tão grande terror, ferocidade e dor, por ter seus atos feitos contra si mesmo. No entanto, Abraão, desconfiado das intenções da morte, recusou-se a segui-la imediatamente. Ele exigiu que a morte explicasse todas as suas metamorfoses antes de considerar acompanhá-la. A morte obedeceu, detalhando as 7 eras de destruição que ela infligira ao mundo e as faces representativas de vários tipos de morte. Abraão, esgotado e angustiado, pediu à morte um breve afastamento para descansar. Nesse momento, Isaque, sua esposa Sara e outros próximos cercaram-no, lamentando a situação. A morte insistiu que Abraão a acompanhasse, mas ele recusou, declarando que só o faria quando o arcanjo Miguel retornasse. Em um gesto de engano, a morte convenceu Abraão a dar-lhe a mão, prendendo assim sua alma. No entanto, o arcanjo Miguel chegou com anjos, vestiu a alma de Abraão em linho e embalsamou seu corpo.
O justo Abraão foi enterrado no lugar da promessa, junto ao carvalho de Mamre, enquanto seus anjos levaram sua alma aos céus. Uma voz celestial ordenou que levassem Abraão ao paraíso, onde habitam os tabernáculos dos justos. Abraão foi, então, elevado em adoração ao Deus eterno, enquanto Deus retirava sua alma como em um sonho. O arcanjo Miguel conduziu a alma de Abraão aos céus, e Isaque sepultou seu pai, agradecendo e louvando a Deus pela glória, honra e adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.